Bom dia, a paz do Senhor, louvado seja o seu santo nome, Deus. Obrigada por mais esse dia, Deus, e abençoa-nos, Pai. Dá-nos o teu entendimento, a tua direção e orientação na palavra que receberemos hoje, Pai. Nesse devocional para hoje, Deus. Oh Senhor, nos dê a orientação, a força, o renovo, Pai. Enquanto estivermos aqui, Pai, e peço que não saiamos da mesma forma que estamos chegando, Deus. Que o Senhor possa curar, libertar, que o Senhor possa nos instruir, nos corrigir, oh Deus. Estamos aqui porque precisamos, dependemos de Ti, Senhor, da Tua força para prosseguir, Senhor, vencendo os nossos dias. Alimenta-nos, Deus, alimenta-nos. Ontem o Senhor cuidou, o Senhor proveu, e estamos aqui mais um dia, porque é diário, Pai, Teu maná é diário, colheita, Pai, o alimento. Senhor, ajuda-nos, Pai, nesse entendimento aqui, Pai. Ajuda-nos, Pai. Precisamos ser corrigidos, ser tratados como Pai nosso, Pai. Oh, Deus, esse dia, Pai, prepara-nos com o armamento necessário para as batalhas, Pai, para as situações que enfrentaremos, não sabemos, por isso estamos aqui, Pai, para que o Senhor nos alcance primeiro, Deus. Abençoa esse dia que ainda está iniciando, Pai. Ser conosco por todo ele, Deus. Vá à frente de onde tivermos de estar. Anima-nos a te buscar, a te seguir, a te servir, Pai. A colocar os nossos olhos em ti, Pai. Para que a gente não caia em distrações, Deus. Te agradeço por esse amanhecer, por esse despertar e por essa oportunidade aqui na Tua presença, Deus. Buscando a Tua presença, firmando os nossos passos, Pai, nos refazendo diante de Ti. Te louvo e Te agradeço. Amém e amém. Oh Senhor, obrigada, Pai. Bom dia, amados. Vamos juntos aqui buscar a orientação do Senhor na palavra dele. O devocional de hoje é algo complicado para a gente ler, porque fala de um sentimento terrível que é o remorso. O remorso vem depois de algo que a gente fez de errado, né? E o remorso é quando a gente já entende que errou e, diferente da culpa, ele atinge mais íntimo, né? Porque nós não queríamos errar, mas erramos. E o remorso é algo que aconteceu de perdas, né? A gente errou ao ponto de perder algo muito importante. Então, esse arrependimento, muitas das vezes, essa perda é algo que a gente não vai conseguir retomar. E lidar com ele é difícil, porque cicatriz é algo que fica para sempre. Nem toda cicatriz se apaga. E a gente tem que ter a sabedoria de Deus para não ficar parado e focado ali nesse grande problema que a gente causou, né? Nós mesmos buscamos enfrentar. E só com Deus mesmo para ser tratado, só com Deus para tratar, porque culpa, remorso são coisas que podem ou nos paralisar, nos fazer desanimar, perder o foco, a direção, né? Tem pessoas que acabam se rebelando e tem dificuldade para lidar com esse novo sentimento, né? Deus é poderoso. Ele pode nos tratar, Ele pode ir nos libertando, nos curando verdadeiramente.
O pastor aqui está dizendo que é uma mulher que está contando a história de que ela tinha um casamento, uma festa muito importante. Então ela foi buscar as joias dela, que ela queria usar nessa noite especial, no cofre do banco. Só que quando ela voltou da festa, queria já devolver ao cofre do banco, o banco já estava fechado, então ela foi para casa e colocou as joias numa caixinha de madeira da família, que por engano foi parar na mão de um homem. Entregaram na mão de um homem como doação, não sei. Eu sei que ela ficou só sabendo que esse homem tinha levado essas joias para compradores, né, não sei, que pagaram moedinhas, coisas irrisórias, em joias tão antigas, tão caras de família. Então, depois daí, o pastor quer explicar com esse caso que é um remorso, um arrependimento, né? E aí ele diz assim: de certa forma, a dor dessa mulher também podemos comparar à de Esaú, porque ele também experimentou um sentimento de descobrir repentinamente que perdeu algo de grande valor. É aquela passagem que tá lá no meado de Gênesis, do capítulo 25, quando ele perde a sua primogenitura, né? Ele vendeu, foi ato dele mesmo. A sua má decisão e consequente tristeza pode ser também uma lição para nós cristãos. O livro de Hebreus que nós vamos ler vai nos ensinar que se ficarmos amargurados com a correção que surge em nosso caminho por causa do nosso pecado, perderemos então os benefícios da mão de Deus que está nos disciplinando. Este tipo de perda é maior do que trocar joias caras por quase nada. Como podemos evitar esta perda desnecessária? Quando pecamos, devemos estar dispostos a aprender com a correção de Deus, mostrar coragem e renovar a nossa vitalidade espiritual. Se aceitarmos a correção de Deus, poderemos desfrutar de uma vida sem remorso. É porque às vezes é Deus ensinando, é Deus corrigindo para algo maior. Às vezes a gente está pegando um caminho que vai ser complicado alcançar o alvo dele. Às vezes é para nos afastar do Senhor esses pecados, alguma coisa. E esse algo grande que acontece ao ponto de dar remorso é um ensino, é uma correção de Deus. E se a gente se rebelar, ao invés de aprender com essa correção, vai ser uma caminhada sem volta, né? E a gente tem que olhar essa dor que a gente sente do remorso como oportunidade de aprender e se aproximar mais de Deus, porque tem sentimentos que só se cura na presença do Senhor. Tem coisas dentro de nós que é impossível a gente tratar, sabe? A gente precisa de ajuda e ajuda de Deus. Vamos ver então no livro de Hebreus, como diz aqui o pastor, nessa inspiração para hoje. É no capítulo 12. E a gente lembra que no capítulo 11, né, esse capítulo anterior ao que nós vamos ver no 12, é aquele capítulo especial, né, que fala sobre os heróis da fé. Pessoas que testemunharam sua fé. E até hoje tem lições desses atos de fé desses homens aqui na Bíblia, registrado no capítulo 11, nos testemunham, né? Até hoje a gente os tem como exemplo de fé. E aqui no 12, continua falando sobre perseverança nas provações.
Porque a fé é isso, é perseverar, crendo que vai ter resposta, crendo que virá a solução. E isso é perseverar. Então aqui está falando, perseverar em meio às provações. E aqui em Hebreus diz assim no capítulo 12, portanto o quê? Todos os nomes, todas as histórias de fé citadas no capítulo 11. Aí ele continua assim, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está dizendo aqui de nuvens de testemunhas também, né? Se a gente parar, se a gente paralisar diante dos nossos erros, se voltar para Deus pedir perdão, mas continuar desanimado, isso não é de Deus. Deus trata para que a gente retome o caminho, retome a obra. E isso ele está lembrando aqui que temos também uma nuvem de testemunhas. Então a gente está sendo como que um exemplo de prosseguir, de não desanimar. A nossa atitude está sendo posta à prova perante esses olhos, né, em nós. A gente pode também animar a outros com a nossa atitude de ânimo também, né? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em nossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes de exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando for ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filhos. Então ele está lembrando aqui dentro da palavra. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Ele está lembrando da paternidade de Deus. Deus é nosso pai. Um pai que trata com vara quando precisa ser castigado, orientado, mas porque o ama. O pai que não enfrenta as rebeldias, os erros dos filhos, não é amor dizer sim para tudo. Você está tornando aquela pessoa achando que tudo virá fácil. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aquele filho que compreende, né, que às vezes apanhou do pai, foi castigado, foi rebelado todo contra o pai por causa disso. Um bom filho reconhece que foi amado, né, quando foi tratado com vigor. O cuidado dos pais para que ele se tornasse um homem de Deus, uma pessoa que respeita, que sabe o seu lugar, né, de homem. E ele está lembrando, quanto mais Deus, o nosso Pai de Espíritos, né, o Pai do céu. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois
produz o fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, essa dor de ser tratado vai passar. A gente precisa ter paciência e tirar proveito nesse momento para fazer aquele autoexame, né? Para não vir a sofrer de novo. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha o cuidado que devemos de ter. Se você se tornar, ao invés de aprender, se tornar um rebelde contra esse ensino de Deus, né, e desanimar, você está arrastando pessoas contigo. Mas se você levantar e tiver paciência para passar por esse processo, e ele citou aqui as dores de Cristo. Cristo não se baseou nelas, pelo contrário, ele se fortaleceu em fé para prosseguir até cumprir o seu propósito. E lembremos, ele não errou, ele não pecou, ele apenas nos ensina a suportar nessa caminhada à cruz. Ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, porque não tinha jeito naquele momento ali, né? Ele vendeu para o irmão, ele abriu mão da sua primogenitura para saciar um desejo dele de momento. Ele não esperou diante de uma situação. No caso, ele chegava da labuta do dia dele, das viagens, das caças, e cheio de fome, vendeu a primogenitura dele para o seu irmão Jacó por um prato de cozido, de lentilhas ou coisa assim. Ele não esperou, não teve paciência, não planejou essa escolha. Fez impensadamente, atendendo um desejo do corpo dele. E a gente tem que vigiar muito nisso. Onde estamos nos vendendo, né? Será que também por um prato de lentilha? As distrações do mal, as tentações, né? Eva foi tentada por um pedaço, por uma fruta que era proibida, né? Mas tudo por quê? Deu ouvido, abriu espaço para Satanás soprar no ouvido dela, né? E aquilo, ela foi tentada, né? Ela permitiu que essa tentação entrasse no coração dela. E aqui, no rodapé de explicação da Bíblia, tem algo maravilhoso de citação. Essa vitória que nos está proposta, né? De combate, da gente caminhar, essa carreira que ele iniciou dizendo nesse capítulo 12. Esta corrida, essa caminhada nossa aqui, é um teste de fé. Gente, desculpe, é o ventilador. É um teste de fé neste mundo que dura a vida inteira, enquanto tivermos aqui. É um teste. A corrida deve ser efetuada com paciência, ou seja, com perseverança e constância. O caminho da vitória é o mesmo que os dos santos do capítulo 11, como nós falamos, né? É esforçando-se para chegar até o fim.
Nessa corrida, devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham ou que nos fazem ficar para trás. Fixarmos os olhos nossas vidas e nossos corações em Jesus e no exemplo que Ele nos legou na terra de obediência perseverante. Nessa corrida, devemos estar também conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar àquela pátria de onde haviam saído e de nos tornar de novo cidadãos do mundo. Na nossa corrida de fé, olhamos para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus, de dedicação à vontade de Deus, de oração, de vencer as tentações e os sofrimentos, de perseverança na lealdade, de terminar a obra para a qual Deus nos chamou. Nossa fonte de energia, amor, graça, misericórdia e auxílio. Esse é o nosso Jesus, esse nosso olhar, nosso foco para isso. Vejamos vários fatos a respeito da disciplina de Deus, que Deus aplica aos crentes e as dificuldades e aflições que Ele permite que soframos. Está ouvindo? Permissão dele. É um sinal de que somos filhos de Deus. É uma garantia, o que são essa dor, esse ensino de Deus. É uma garantia do amor e cuidado de Deus por nós, nos tratando como filhos. A disciplina do Senhor tem dois propósitos: que não sejamos, por fim, condenados com o mundo e que compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver uma vida santificada, sem a qual nunca veremos o Senhor. Vida separada. Temos que vigiar, senão, como disse aqui, a gente volta para o mundo. Há dois possíveis resultados da disciplina do Senhor. Podemos suportar as adversidades às quais Deus nos leva, submetermos à sua vontade e continuarmos fiéis a Ele. Fazendo assim, continuaremos a viver como filhos espirituais de Deus e compartilhar da sua santidade. E produziremos então o fruto da justiça. Podemos desprezar também a disciplina de nosso Pai, nos rebelarmos contra Ele por causa do sofrimento e da adversidade, e daí cairmos em apostasia. Andando na vontade de Deus, podemos sofrer adversidades como resultado da nossa guerra espiritual contra Satanás. Enquanto estivermos com Deus, estamos contra Satanás. E como a gente sempre diz aqui, ele não aceita isso. Ele vai tentar fortemente, de maneira pesada contra nós, para fazer com que a gente abandone os caminhos do Senhor. E isso é uma linha muito tênue, nós não podemos. Por isso estamos aqui, sendo alimentados, sendo ensinados, para que a palavra fique enraizada em nós, para que a gente não enfraqueça, para que a gente a tenha na mente e no nosso coração, para vencer a nós mesmos, a nossa rebeldia, a nossa tendência a estar errando. E aqui está nos mostrando que
tem duas formas: ou a gente sucumbe, se entristece ou se rebela contra nossos erros, ou a gente entende de uma vez por todas a certeza que temos que ter no perdão do Senhor e se voltar para o caminho. Mais uma vez, como foi dito em algum desses nossos devocionais, já pensou se Davi, por exemplo, sucumbisse nos erros dele, não buscando o perdão do Senhor, não fazendo de tudo para se reparar diante de Deus e voltar ao caminho, pedir força? Ele prosseguiu com Deus. Já pensou se ele aceitasse a condenação daqueles pecados horrendos dele? E aí aqui continua dizendo: ser santo é estar separado do pecado e consagrado a Deus. É ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele e de todo o coração buscar sua presença, sua justiça e sua comunhão. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para os seus seguidores. A santidade foi o propósito de Deus para o seu povo quando Ele, Deus, planejou sua salvação em Cristo. A santidade foi propósito de Cristo para seu povo quando Ele veio a esta terra. A santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando Ele se entregou por eles na cruz. A santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós suas criaturas e nos conceder, ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Sem santidade, ninguém poderá ser útil a Deus. Sem santidade, ninguém terá intimidade nem comunhão com Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, como ele diz, né? Sede santo, porque eu sou santo. Ser santo é ter o caráter, é ter a atitude de Cristo. Por isso o Senhor nos enviou Jesus para vencer e para ser o nosso exemplo. Por isso ele se tornou como nós. Pisou aqui no mundo, sofreu, mas se manteve firme, porque ele sabia que era preciso obedecer e completar a obra que lhe foi dada. Raiz de amargura, quando diz nesse texto, refere-se a um espírito e atitude caracterizados por animosidade e ressentimento intenso. Aqui talvez está se referindo ao ressentimento do crente contra a disciplina de Deus, ao invés de submissão humilde à sua vontade para a nossa vida. A amargura pode ter como objeto pessoas da igreja. Isso prejudica a pessoa que está assim amargurada, deixando-a sem condições de entrar na presença de Deus em oração. A amargura entre um grupo de crentes pode alastrar-se e se corromper a muitos, destruindo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui eu vejo dois perigos, né? Que é esse sentimento de amargura e remorso pode fazer com que nós nos afastemos, mas também afastar outros. Por quê? Vamos sofrer olhares de condenação, né? Porque o remorso é resultado de algo ruim que praticamos, né?
nos desviamos por algum motivo e estamos arrependidos. Só que como o exemplo de Davi, se voltou para Deus, se reparou. E a gente tem que fazer isso, sendo que temos também que ter resistência, porque é um processo difícil. Todos vão ficar nos condenando. O mal vai usar muitos para, nesse momento aí, ele se sente até vitorioso, né? Como foi com Eva. Ela acabou sofrendo as consequências. Nós sofremos as consequências. Davi sofreu arduamente as consequências, mas entendeu que foi perdoado. Por isso que Deus nos ajuda a não pecar, a não errar, porque tem consequências. Ele perdoa, nos dá a mão para nos colocar no caminho de novo. Mas é difícil vencer por nós mesmos, só nele. Porque senão a gente vai sucumbir a essa dor e vai fazer a vontade de Satanás, que vai tentar fazer com que a gente se aprisione nesse sentimento de amargura, de remorso. E não. A gente precisa entender como um ensino para não errar de novo e prosseguir. Deus dará a estratégia e o alívio e um sentimento maior que essa dor da amargura, dessa perda, para que a gente continue, para que a gente volte. Na nossa carnalidade mesmo, a gente pararia por aí mesmo. É aquela culpa onde Satanás se aproveita, né? Para manter a pessoa aprisionada ali o tempo todo, porque ela se sente suja, indigna e não quer mais voltar para os caminhos do Senhor. É aí que eu estou falando do perigo. Qual testemunho nós damos? Daquele que confiou nesse poder restaurador, no poder perdoador de Deus? Mais uma vez, estamos tendo aqui o exemplo do filho pródigo que Jesus disse, né? Quando o filho voltou, o pai recebeu em festa. Ele errou, mas recebeu o perdão de Deus, né? O pai o abraçou novamente, colocou de novo o anel de filho no dedo dele. Mas olha o que ele deve ter enfrentado e enfrentou com o irmão dele, que ficou na casa, que não errou, não partiu para o mundo, mas aquele olhar de não entender o amor do pai, né? Não perdoando o irmão e invejando o que o pai voltou a tratar o filho, né? Fazendo festa com a sua volta e colocando o anel de novo, provando o seu perdão e a alegria de ter ele de volta depois dos erros dele. Olha a visão dos dois lados, tudo acontecendo dentro da igreja. Não estou nem falando nos de fora, estou falando nos de dentro da igreja. A recriminação, o olhar de acusação, né? Querendo até, eu imagino assim, se esse irmão que errou é um líder de um grupo, vai sofrer muito ali, mas lembrando sempre que recebeu o perdão de Deus. Então prossegue firme, espera que Deus vai honrar, Deus vai tratar disso por você, né? Fazendo com que você prossiga e que isso seja motivo até para andar mais firmado, a receber um ensino de entendimento, de dependência de Deus. Amém? Senhor, que essa palavra penetre fundo em nossos corações, que o Senhor nos ajude a ser tratado por Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a entender que só o Senhor pode sarar essas feridas, Deus. Nos ajude, não nos deixe prostrado diante desse pecado, desse remorso. Sara, Pai, nos ponha de pé para prosseguir, Senhor. Nos dê o entendimento nessa palavra de hoje tão difícil, Pai. Porque a todo instante erramos e pecamos. Mas como foi dito ontem, pior de tudo é permanecer prostrado. Oh Deus, ajuda-nos, Pai. Ponha-nos de pé novamente, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor.
Obrigada por essa palavra abençoada, por esse ensino de hoje, nos lembrando a vigilância, para não cair nas tentações, nas armadilhas de Satanás, que está sempre à espreita, querendo, Pai, trazer aqueles petiscos para nos atrair para as redes dele, Pai, para usar o sapão, para que a gente fique preso, Pai. Ajuda-nos nessa libertação, Pai. Tem correntes que são fortes demais. Precisamos rompê-las, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra de hoje. Que não saiamos daqui, Pai, da mesma forma que chegamos. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Toma esse dia nas suas poderosas mãos, Pai. Oh, Pai, traz sua força para a gente vencer essas batalhas, o armamento necessário. E aumenta a nossa fé de que é o Senhor quem vai guerrear por nós, nos conceder a vitória. E o Senhor nos alcançou primeiro, colocando sua armadura, Pai, nos protegendo de toda seta, todo olhar, toda palavra maligna. Toda investida de Satanás já caiu por terra, Deus. Porque o Senhor chegou primeiro, Pai. Liberta, Deus. Liberta o cativo, o encarcerado. Oh, Senhor, nos dê estratégia para vencer, Pai, nossas dificuldades. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa dependência em Ti, Deus. Tome esse dia nas suas mãos. Já te agradeço pela vitória sobre ele. Amém e amém. Um bom dia, irmãos, e até amanhã, onde haveremos de nos reencontrar aqui para estudar, compartilhar a mensagem de Deus. Nossa prioridade, nosso primeiro alimento do dia. Amém? Deus abençoe. Até amanhã.